Graças e paz, irmãos. Eu fiz umas lives sobre a forma de governo presbiteriana e fiquei de ilustrar como isso funciona no quadro, né? Já fiz esse estudo de forma breve na igreja e pretendo, mais adiante, fazer um curso básico e rápido para a liderança da igreja. E me surgiu algumas perguntas, algumas dúvidas de algumas pessoas sobre como funciona a estrutura, né, da igreja presbiteriana. E aí eu resolvi colocar esse quadro aqui para ilustrar, pelo menos de forma básica e rápida, como funciona a igreja presbiteriana do Brasil, em forma de concílios, em forma de estrutura. Então, a primeira coisa que a gente vê é a igreja local. Como a igreja local ela é administrada. De onde vem a sua forma de governo? Nós temos Atos capítulo 6, que nós temos um modelo que nós chamamos de Assembleia da Igreja. Tem um vídeo aí no nosso perfil que você pode encontrar uma melhor explicação sobre isso. Atos capítulo 6 fala quando os apóstolos disseram aos irmãos que escolhessem oficiais, no caso para serem diáconos. Eles deveriam escolher dentre o povo alguns irmãos que tivessem característica para a liderança. E aí, versículo 3 diz, Atos 6, versículo 3: Irmãos, escolhei entre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria, as quais encarregaremos desse serviço, do serviço da diaconia. Mas esse padrão, depois eles escolheram e apresentaram aos apóstolos. Esses, orando, impuseram-lhe as mãos. Então a igreja, a assembleia escolhe os oficiais e os irmãos para serem oficiais, e a liderança vai e ordena, impondo-lhes as mãos. Então esse mesmo modelo para a escolha de diácono também passou a ser o modelo de escolha de presbíteros. E lá na carta de Paulo a Timóteo, ele vai dizer as características dos presbíteros. Então aí nós temos a nossa primeira ilustração, que é a forma de governo da igreja. Mas antes disso, a forma de governo na questão de assembleia. Mas antes disso é preciso uma outra explicação. Nós temos apenas dois tipos de oficiais na nossa igreja. São os diáconos e os presbíteros. Dentro do ofício de presbítero existem funções. Então nós temos aqui o presbiterato. Então vai ficar invertida a letra aí, né? Dentro do presbiterato nós temos 2 oficiais, duas funções diferentes, 2 funções. Não sei se vai ficar fácil de ver aí. Nós temos os presbíteros docentes, e os regentes. Os docentes e regentes. Ficou invertida aí as palavras? Docentes e regentes. Os docentes são os pastores. E os regentes são os presbíteros. Regente vem de reino, governo. Governo da igreja e o ensino da igreja. Eles compartilham juntos isso aqui. O presbítero docente. O presbítero docente, ele
participa da administração da igreja, junto com o presbítero regente. O presbítero regente participa numa parcela também do ensino da igreja, até a supervisão do ensino. Então, nós temos aí essa estrutura, né? Essa estrutura. Job comentou, essas funções foi Calvino que inventou e agora está complicado. Não, senhor. Calvino não inventou nada, não. Olha você errado como presbítero regente. Essa função veio lá de Êxodo 19. Êxodo 19, quando Moisés escolhe oficiais, os primeiros anciãos, eles eram juízes. Eles não eram sacerdotes. O sacerdócio, eles estão inclusos no presbítero, no presbítero docente, que era para ensinar a lei. O regente era para julgar segundo a lei. Eles tinham que conhecer a lei, mas eles não eram os sacerdotes eram os mestres da lei, para ensinar a lei. E os regentes, eles deveriam ter a lei, conhecer a lei para julgar as questões do povo. Moisés era um legislador. Quando a gente coloca em paralelo, a gente vai ver aí em Atos a fusão dos dois ofícios. A fusão dos dois ofícios. O ministério da palavra, porque Moisés disse, vocês vão julgar, enquanto isso eu vou interceder a Deus por vocês e ensinar a lei ao povo. Então, intercessão, oração e ensino, dentro do ofício de legislador e sacerdotal. Dentro do ofício de juízes, estava aqui o próton, a semente do presbítero regente. Depois Paulo vai tratar isso, os que presidem, os que se afadigam no ensino, na palavra. Então nem todo presbítero, ele se afadiga, ele tem o dom do ensino e da palavra. Então, nós temos aí dentro do presbiterato, no caso da igreja, que é a mesma palavra ancião, tradução da palavra ancião, que eram juízes. Agora nós temos a fusão do sacerdócio real de juízes e sacerdotes. Só que dentro aqui vai ser chamado conselho da igreja. O conselho da igreja. Então, no conselho da igreja, nós temos o pastor, né, o presbítero docente, e o presbítero regente, que seria o presbítero docente, e o presbítero regente, que são juízes. Sacerdócio e juiz. Né? Sacerdócio e juiz. Então, eles participam do mesmo, em uma parcela, conhecendo a lei, julgando segundo a lei, ensinando a lei, julgando segundo a lei, participando no ensino e participando no julgamento. As coisas mais complicadas traziam ao sacerdote, né? No caso lá do Antigo Testamento e no caso da nossa Constituição. Os presbíteros devem aconselhar o povo pela palavra, ensinar, participar no pastoreio deles, e casos que não conseguem resolver, traz ao pastor, que tem o dom específico, e traz ao conselho para tomar as decisões, no caso da igreja presbiteriana. Né? Então vamos lá. Ok? Então, primeira coisa que a gente precisa saber é essa distinção. Dentro do presbiterato existem duas funções diferentes. Função de ensino, função de juízo, função de didática, função de julgamento. Certo? Por isso que chama regente, juiz, governo, reino, a palavra regnos, né? Por isso regente. Entendendo isso, a gente vai para a segunda questão, a questão da Assembleia. Certo? Questão da Assembleia. Quem escolhe esses oficiais? Vimos aí em Atos 6 que é o povo. O povo escolhe os seus oficiais, que são os seus representantes. Então a gente tem aqui, vamos começar aqui, a gente tem a Assembleia da Igreja, certo?
Já vamos fazer uma estrutura já para a gente entender, uma estrutura já de conciliar, certo? Uma estrutura já conciliar. Deixa eu fazer aqui maior para ficar bem claro. Estrutura conciliar. Digamos que aqui é a igreja, certo? Vamos lá. Os bancos da igreja e tal. Em Atos 6 nós temos o padrão. Em Atos 6 nós temos o padrão. O padrão de assembleia. O povo reunido, certo? O povo reunido. Eles escolhem. Vamos lá, colocar o povo reunido aqui. Eles escolhem, dentre eles, lá com base em Atos, né? Em Atos 6, eles escolhem dentre eles os seus representantes, que serão juízes, aqueles que vão julgar. Então, faz uma eleição, aí escolhe. Digamos que escolha aqui 3 presbíteros, certo? O povo escolheu seus representantes, como uma eleição. Escolheu lá seus representantes, certo? Então, junto com o pastor que compõe o conselho, vão tomar algumas decisões pelo povo. Aqui a gente vai chamar de o conselho da igreja. Conselho da igreja. Então, ele tem o dom da palavra do ensino, ele tem os dons de julgamento. Só que juntos eles formam o conselho da igreja. Então, juntos formam o conselho da igreja. Governo representativo. Bem falou a irmã Mônica aí. Então, você tem aí esse grupo aqui de presbítero, docente e regente. Eles lideram a igreja, pastoreiam a igreja, tomam as decisões da igreja. Os presbíteros são representantes da assembleia, do povo. Inclusive, a assembleia que elege, a assembleia também pode destituí-los. A assembleia que elege, a assembleia, que é o povo, pode também destituir eles. Certo? O pastor, ele é membro do conselho, mas ele não é um membro representante da igreja em si. Ele é um membro do presbitério, servindo ali aquela igreja, certo? Ele é um membro do presbitério. Ele não é membro da igreja. O pastor não é membro, seria membro ex officio, tanto do conselho como da igreja. Mas ele é membro do presbitério. Nenhum presbítero é membro do presbitério. O pastor é membro do presbitério. Ok? Aí eu vou explicar agora o que é um presbitério. O que é um presbitério. Certo? Vou explicar o que é um presbitério. Vamos lá. Entendeu? Aqui é a assembleia, certo? Vou explicar agora o que é o presbitério. Aqui é a igreja local. Vamos lá para a presbitério agora. Joab disse aí que foi Calvino que inventou. Nem foi Calvino. Já é formação errada, seu Joab. Quem idealizou essa forma, buscando na escritura o padrão, foi John Knox. John Knox foi que foi aluno de Calvino, foi quem viu essa questão da administração da igreja, com base, né, nos textos de Paulo. Agora, Atos 6 é o fundamento das nossas assembleias. E Atos 15
13, 15, a gente vai ter a base para os concílios. O que é os concílios maiores? Um presbitério é formado, digamos que aqui tem 5 igrejas. 5 igrejas. Vamos lá? 5 igrejas. Aqui tem 5 igrejas. Digamos que esse presbitério aqui, eu vou colocar até uma cruzinha aqui para vocês imaginarem ser igreja mesmo, certo? Então, digamos que aqui seja um presbitério, que é uma região de igreja. Presbitério. Ok? Presbitério. Cada igreja, nós vimos que tem um conselho. Tem o pastor, certo? Vou colocar aqui vermelho, não porque ele seja diferente, mas porque questão da função, só para destacar a questão da função. Tem o pastor e tem os presbíteros. Ok? Tem os presbíteros. Aqui, digamos que aqui tem 2 presbíteros. Aqui tem 3 presbíteros. Aqui tem mais 2. Digamos que essa igreja aqui tenha 4 presbíteros. A quantidade de presbíteros pode variar. Digamos que aqui tenha 4, digamos que aqui tenha 5 presbíteros. Independente. Cada conselho pode ter a quantidade de presbíteros que julgar necessário para aquele grupo. Ok? Então, o presbitério é formado por os pastores, no caso aqui, vamos pegar esse padrão aqui. Tem quantos pastores? 1, 2, 3, 4, 5. Eles são membros do presbitério servindo naquelas igrejas. Então, cada conselho agora vai escolher um presbítero para representar aquela igreja no presbitério. O pastor representa o presbitério na igreja. O presbítero representa a igreja no presbitério. Basicamente isso. Então nós temos, essa igreja escolheu esse presbítero. Essa igreja escolheu esse. Essa igreja escolheu esse. Essa igreja escolheu esse. Essa igreja escolheu esse. Aí nós vamos ter quantos agora? Nós vamos ter 5 pastores. 5 pastores. E 5 presbíteros regentes. Esse grupo aqui é o que nós chamamos de presbitério. Presbitério. No mínimo 2 presbíteros, exatamente, irmã Mônica. No mínimo 2 presbíteros, cada igreja tem que ter. No mínimo 2. Não pode ter só um. Então, cada igreja, os pastores aqui, ó. Os pastores de cada igreja, que já são membros do presbitério, e os representantes de cada igreja. Por exemplo, os pastores, eles não, como ele é membro do presbitério, ele só muda se transferir de presbitério para outro. Mas eles são membros permanentes do presbitério. Então, não podem faltar reunião. Já os presbíteros, nesse ano escolheu esse. No outro ano pode escolher esse. Esse conselho aqui, nesse ano escolheu esse. No outro ano pode escolher esse, ou qualquer um. Então, porque eles são delegados, ou seja, representantes daquela igreja durante aquela reunião, ou durante aquele ano. Ok? Durante aquele ano. Então, aqui é formado o presbitério. Aí no presbitério agora, que é a mesma estrutura da igreja, vai ter as documentações. Vai a questão das documentações. Vou explicar como é que funciona a questão das documentações da igreja. Não sei se essa live vai ficar boa. Se não ficar boa, eu arquivo ela. Certo? Olha, a gente vai ter a mesma estrutura agora. A mesma estrutura. Digamos lá que tem 5 igrejas, né? 5 igrejas.
Aqui vai ter uma mesa executiva e vai ter uma tribuna. Ok? Então, cada igreja tem seu representante. Tem seu representante. Cada igreja tem seu representante e o seu pastor, digamos. Esse grupo aqui vai escolher dentre eles aqueles que vão servir de presidente, vice-presidente. Pode ser um pastor ou um presbítero, sem problema, certo? Pode ser um pastor ou um presbítero. Vai ter presidente, vice-presidente, secretário, executivo, tal. Ok? Então vai ter lá os membros da mesa daquele presbitério. Aí, cada igreja ela vai ter um interesse, um documento. Digamos que essa igreja tem uma questão, então ela envia um documento ao presbitério. Seu representante leva o documento. Certo? Seu representante leva o documento. Os pastores também podem entrar com documento no presbitério. O pastor entra lá, se quiser entrar com documento, entra também. Esses documentos, eles vão ser lidos aqui, na tribuna, certo? Lidos aqui. E vai passar para cá com o número. Documento 01. Documento 02. Certo? Aí vai receber um número, os documentos vai receber um número. Então, esses documentos têm solicitações, né? Aqui é o presbitério. O pastor, isso aí varia muito. Tem presbitério que o pastor manda para o presbitério, tem presbitério que o pastor dizima na igreja local. Isso vai de presbitério para presbitério, não tem uma regra clara acerca disso não, mas eles dizimam ou na igreja ou no presbitério. Alguns presbitérios eles dizimam no presbitério, e outros presbitérios eles dizimam na igreja, certo? Então nós temos aqui uma estrutura presbiterial, a assembleia do presbitério, a reunião do presbitério, com a mesa executiva que funciona como um conselho para conduzir as discussões e as documentações, a análise das documentações, e depois vão formar comissões para discutir, certo? Então, a igreja manda um documento para cá, esse documento é lido, aqui vai analisar para que comissão vai o documento e vão discutir. Aí no final eles votam e mandam a decisão para a igreja. Manda a decisão de volta para a igreja. E isso é com base em Atos 15. Certo? 13, 15 vai tratar dessa questão. Então a gente tem aí a estrutura do presbitério. Agora imagine que uma igreja, né? A igreja vai solicitar alguma coisa ao presbitério. Aí o presbitério vai julgar aquela questão e mandar a resposta de volta para a igreja. Então, se Deus quiser, por esses dias a gente vê como funciona também a transferência, as discussões em torno disso daí, né? As discussões em torno disso daí, ok? Pelo menos a estrutura básica, a assembleia da igreja local, a assembleia do presbitério e, se der, em breve a gente vê a estrutura de presbitério para presbitério, certo? Deixa eu dar um exemplo aqui. Por exemplo, digamos que essa igreja ela precisa de um pastor. Tem duas formas dela ter seu pastor. Tem a forma da eleição na igreja, que o conselho vai conduzir, o conselho conduz, e tem a forma do conselho da igreja solicitar o presbitério. Então, quando é do mesmo presbitério, o presbitério envia. Agora, imagine que agora a gente tem dois presbitérios aqui no presbitério. Dois presbitérios. Deixa eu fazer as igrejas aqui. Esse presbitério aqui, certo? Vamos lá, esse presbitério. E esse presbitério. Vou fazer bem rápido aqui. E esse presbitério aqui.
Vamos dizer que esse presbitério aqui tem as 6 igrejas. Então, esse presbitério, ele tem a quantidade de pastores dele. E esse tem a quantidade dele. Digamos que esta igreja aqui, esta igreja, ela pode solicitar um pastor ao seu presbitério, certo? Presbitério tal, presbitério A, e presbitério B. Então, essa igreja aqui, digamos que ela ficou sem pastor, então ela quer um pastor do presbitério. Ela pede o pastor que mande um pastor para ela. O presbitério vai ver qual pastor está disponível e envia para aquela igreja. Isso chama designação. A igreja pede, o presbitério designa, certo? Agora digamos que esta igreja se interesse por um pastor desse presbitério aqui. O que é que ela vai fazer? Ela vai pedir a esse presbitério, primeiro ela vai fazer uma eleição, aí vai pedir a esse presbitério que peça a esse presbitério a transferência desse pastor. Aí, o pastor é eleito aqui, comunica ao presbitério, o presbitério analisa como foi a eleição, pede a outro presbitério que transfira esse pastor para cá. Primeiro a igreja já entrou em contato com o pastor ficou interessado, então acontece isso. Ela solicita ao seu presbitério que peça a transferência ao outro presbitério e o presbitério transfere esse pastor para cá. Por quê? Porque o pastor é membro do presbitério. Aí é quando funciona o processo de transferência, de transição, certo? Essa igreja escolheu, elegeu, a eleição, o presbitério julgou a eleição, está ok, foi tudo dentro das normas da igreja. Então ela pede que esse presbitério entre em contato com esse e peça a transferência desse pastor para esse presbitério, para daí ele vir para esta igreja. Entende? Então ela pode pedir por designação um pastor que seja membro desse presbitério, ou ela pode pedir por eleição a transferência de outro presbitério, de um pastor para o seu presbitério, para vir para a sua igreja. Ok? Em breve a gente vai fazer uma live explicando alguns detalhes a mais acerca dessas reuniões e vendo lá os termos da Constituição da IPB, da administração da Igreja Presbiteriana. Deus abençoe a todos. Até breve.